Pessoal, bom dia. E aí, como estão? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre puberdade masculina, um assunto bem interessante, né? Porque a gente vai fazer uma abordagem acerca de diversos aspectos, por exemplo, aspecto biológico, psicossocial, enfim. Vamos falar das fases. Então, é um assunto bem interessante que vocês vão gostar bastante. Vamos para cá. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre os critérios de delimitação da adolescência masculina. Que critérios são esses? Tem o critério cronológico, o critério físico ou biológico, o critério psicológico e o critério do ponto de vista social. O cronológico, pessoal, para a Organização Mundial de Saúde, a adolescência masculina ela vai de 10 a 19 anos, ou seja, a partir de 20 anos o homem já se torna adulto, ok? A partir dos 20 anos. Critério físico ou biológico são as transformações anatômicas e fisiológicas que ocorrem nesse período, né? Início com o aparecimento dos caracteres iniciais, secundários, como a questão da barba, aparecimento da voz grave, certo? Então são características chamadas secundárias, até o desenvolvimento físico completo desse adolescente, ok? Tem os critérios psicológicos, a busca da identidade, a aceleração do desenvolvimento intelectual e a evolução da sexualidade. Difícil estabelecer o início e o término preciso, né, gente? Porque a questão psicológica pode variar de um adolescente para outro, certo? E o critério do ponto de vista social, a busca da sua independência, término dependente dos grupos sociais. Então é esse período em que o adolescente ele procura os grupos sociais, ele começa a formar os grupinhos, né? Enfim, ele se sente mais pertencente à sociedade quando ele forma esses grupinhos, ok? Então, o aspecto biológico da adolescência, o que seria puberdade, professor? O termo puberdade, gente, é utilizado para designar as alterações biológicas que possibilitam o quê? O crescimento desse adolescente, o desenvolvimento dele, a maturação desse indivíduo, certo? Então, a Organização Mundial de Saúde diz assim, que a puberdade ela compreende entre os 10 e 14 anos. Entendo, é diferente da adolescência. A adolescência aqui, ó, de 10 a 19 anos. A puberdade é de 10 e 14 anos. Estão compreendendo aí, né? Então a puberdade está dentro da adolescência, ok? Ó, dentro da adolescência. Então vamos para cá. Professor, quais são as mudanças nesse período, nesse momento de puberdade? Gente, são diversas. Tem as mudanças sexuais, a forma, né? Por exemplo, o adolescente ele tende a ter um crescimento acelerado, né? E o aumento do metabolismo, enfim. Então vamos discutir cada mudança dessa. Por exemplo, os caracteres primários, sexuais primários. Quais são os caracteres sexuais primários? São os órgãos externos e internos. Está relacionado com a questão da reprodução, gente. Então aí são os caracteres sexuais primários. Por exemplo, quando a gente vê um bebezinho, a gente não consegue distinguir se é menino ou menina, né? Ao nascer. Primeira coisa que a gente vai olhar é as genitálias, certo? Então aí são caracteres sexuais primários. Se eu observar que tem um pintinho, então é um menino, né? Caso contrário, é uma menina. Compreenderam? Então são caracteres sexuais primários, está ligado ao órgão genital, ao órgão reprodutor. Compreenderam? Né? Então, enfim. Então, no sexo masculino, o que é que vai ocorrer, professor? Alterações nos testículos, certo? Vai ter um aumento nos testículos. As glândulas seminais, vai ocorrer um aumento de secreção, né? De excreção. E a próstata também, vai ter um aumento da próstata. Então vai ter alterações em órgãos voltados para reprodução. Compreenderam, né? E as secundárias? Aí são as alterações decorrentes da mudança hormonal, né? A gente sabe que o principal hormônio responsável pelas mudanças dos caracteres sexuais secundários é a testosterona, certo? Então desempenham diversas funções diretas na reprodução. Nesse caso aí, como ela não está ligada à reprodução em si, porque a reprodução é caracteres sexuais primários. Aqui não, aqui estamos falando sobre caracteres sexuais secundários. Então não desempenha função direta na reprodução. Por exemplo, vai ter um aumento
do pênis, testículo, bolsa escrotal, além do aparecimento dos pelos pubianos, axilares e faciais e mudança no timbre de voz. Entenderam, né? Então, os caracteres sexuais primários estão ligados à reprodução, então são as genitálias, certo? As genitálias. E aqui vai ter o aumento das genitálias, certo? O aumento da genitália, dos testículos, da bolsa escrotal, vai ter um aumento. Compreenderam? Muitas vezes o adolescente, o aluno, melhor dizendo, ele confunde isso, né? Caracteres sexuais primários e secundários. Então, os primários, a genitália, por exemplo, um bebê, ele não tem caracteres sexuais secundários, como por exemplo barba, né? Uma criança, por exemplo, não tem voz grossa, né? Certo? Por quê? Porque são caracteres ligados ao hormônio. No caso do homem, a testosterona. E esse hormônio começa a ser produzido pelas glândulas suprarrenais a partir de 10 anos, que é o início da puberdade. Compreenderam, né, gente? Então, para cá, alterações fisiológicas. Tem um crescimento, aquela aceleração né, do crescimento, aquele estirão, que a gente fala, o estirão da adolescência. Então, esse estirão chamado estirão puberal, certo? Então, é a aceleração da velocidade de crescimento em altura e peso. De repente, né, a pessoa tem 11 anos, o rapaz, pequenininho, menor do que a irmã, né, a irmã mais nova é maior do que ele, e de repente ele tem um estirão. Né, completa 13, 14 anos e tem um estirão. Enfim, então é chamado de crescimento fisiológico por conta do estirão puberal. Não esqueça, estirão puberal. Ok? Ocorre a maturação óssea, consequentemente, lógico, acompanhando esse crescimento, esse desenvolvimento, tem que ter uma maduração, um aumento do tecido ósseo. Para ter esse aumento desse tecido ósseo, a atividade dos osteoblastos, que são as células responsáveis, células ósseas responsáveis pela produção do tecido ósseo, ela vai ter uma atividade aumentada, lógico, né? E o hormônio de crescimento, que é o GH, o hormônio de crescimento, está diretamente ligado à questão do crescimento, ok? Certo? O GH, o hormônio de crescimento, está logicamente ligado. Por exemplo, tem adolescentes que são baixos e fazem tratamento para crescer utilizando esse hormônio, que é o GH, o hormônio de crescimento. Ok? Dimensões e composição corporal. Quantidade de massa muscular aumenta, principalmente no homem. A gente sabe que o homem tem massa muscular superior à mulher. E distribuição do tecido adiposo, né? Distribuição do tecido adiposo é mais das mulheres, né? A questão do bumbum, dos seios, mas o homem também tem a distribuição, não é tão acentuada quanto as mulheres. Modificação no tom de voz, né? Ou como eu falei para vocês, a voz do homem ela fica mais grave, né? Tem aquele processo que o homem tem uma voz fina e uma voz grossa, né? Aquela transição. De repente a voz fina, depois engrossa de forma repentina, né? Continuando essas alterações, aumento do tamanho da força contrátil do coração, o coração vai aumentar de tamanho, consequentemente a força, que a gente sabe, coração é um músculo, né? Enfim, é um órgão, mas em volta tem um miocárdio muscular, né? Camada que envolve o coração, que tem é responsável pela contração muscular, certo? Então, enfim, tem um aumento do tamanho desse órgão, consequentemente vai ter um aumento da força contrátil do coração, porque é constituído por músculo, né? Aumento da pressão arterial, lógico, né? Se está aumentando o débito cardíaco, vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar o volume cardíaco, olha aí, certo? Que a gente sabe que pressão é igual resistência vezes volume. Então, quanto maior o volume, maior a pressão arterial, certo? Vai ocorrer a produção de células vermelhas, né? No caso, glóbulos vermelhos, as hemácias, vai aumentar o número de hemácias, né? Consequentemente, que está aumentando esse volume, esse volume sanguíneo, o débito cardíaco está aumentando, então, por conta, logicamente, do aumento da produção de hemácias, de hematócritos, né? Assim, que são os glóbulos vermelhos, enfim. E também, consequentemente, vai aumentar a hemoglobina. Diminuição da frequência cardíaca. A gente viu na aula passada que, quando passar da idade, a frequência cardíaca ela vai diminuindo, certo?
A criança, o bebê, a frequência cardíaca é alta, 160 batimentos por minuto, 140 batimentos por minuto, e com o passar da idade vai diminuindo, até chegar à normalidade, que é de 60 a 100 batimentos por minuto, ok? E da produção calórica basal, né? Então o metabolismo aumenta nesse adolescente, não é por nada que você come e não engorda, é assim? Então começa a ter um melhor desempenho nos esportes, né? Por quê? Porque já tem uma musculatura, né? Já tem um tecido muscular maior, e também outra coisa, a questão da frequência cardíaca mais controlada, e consequentemente consegue desenvolver as atividades físicas de maior, né, de maior esforço, certo? A frequência cardíaca, como eu falei para vocês, respiratório, o metabolismo basal atinge os níveis de adulto, ok? Gente, uma questão também é em relação à gonadarca e adrenarca. Muita gente confunde. Professor, o que seria gonadarca? É o aumento dos esteroides sexuais. Então a gonadarca, ela está ligada aos hormônios, né? Ligado ao hormônio que está responsável diretamente pela reprodução sexual. Por exemplo, a gonadarca, ela vai fazer com que haja maior produção de, né? De que? Por exemplo, de espermatozoide, vai ter um aumento da genitália, um aumento do pênis e do testículo. Então, vai ocorrer o processo de maturação dos espermatozoides e produção desses espermatozoides, que está relacionado com a questão sexual, certo, gente? Sexual. Já a adrenarca é o aumento dos androgênios, ou seja, está responsável pelas características, né, secundárias, como a questão do surgimento dos pelos pubianos, né, que é a pubarca, que é chamado, os pelos axilares e faciais. Então está ligado à questão de outras características. A gonadarca está ligado, por isso chamado gônada, testículo. Só lembrar, a gônada masculina é o que? O testículo. Então gonadarca está ligado ao testículo, aumento da genitália, pênis, então está voltado para a genitália. E a adrenarca não, está relacionado a outras características. Tá bom? Compreenderam? Qual é o androgênio masculino, professor? O androgênio masculino é o hormônio. Qual é o hormônio masculino? A testosterona. Diferente da mulher, que é o estrogênio e a progesterona. A influência hormonal. A influência hormonal, gente, na adolescência, ela é bem característica, né? Você consegue visualizar a influência desses hormônios. Principalmente, como eu falei para vocês, na mudança do timbre de voz, né? A voz fica mais grossa, né? A genitália é maior, enfim, o aparecimento de pelos, tudo isso é por influência de hormônios, né? A influência dos hormônios, certo? Então, por exemplo, aqui nessa cadeia que eu descrevi, que eu coloquei, primeiro tem os hormônios sexuais, ela faz com que haja estimulação das gônadas, né? No caso aí, os hormônios sexuais, a testosterona no homem, estimulação das gônadas. Quais são as gônadas masculinas? Testículo, porque as gônadas femininas é o ovário. Ocorre a produção de espermatozoide e, consequentemente, vai ter mudanças em características e o homem já está pronto para procriar, certo? Já está pronto para a reprodução. Os hormônios também, gente, influenciam as glândulas, né? Por exemplo, influencia a glândula sebácea, consequentemente vai produzir mais acne. Então, o período da adolescência é bem marcado por alguns adolescentes pelo aparecimento de espinhas, de acne, né? É triste, né? Eu tinha muita espinha, então minha pele é muito oleosa, principalmente na adolescência, né, gente? Glândulas sudoríparas. As sudoríparas, ela estimula a produção, a liberação de quê? Do suor, é assim? Então é responsável a estímulos emocionais e térmicos. Ela responde a esses estímulos, né? Por exemplo, a meninazinha quando vê o paquera, né? Fica logo, né? Começa a suar. E o meninozinho também quando vê a paquera começa a suar, certo? Então através de estímulos emocionais. E térmico também, no calor, né? Fazendo atividade física, no local quente, enfim. Então tende a liberar mais suor. É interessante que o suor na adolescência é um suor mais forte, né? Muitas vezes até desagradável, devido a essa grande produção. Mas depois diminui essa produção. Os pelos. Aí os pelos nessa fase começam a enrugar,
Ocorre o escurecimento e aumento dos comprimentos, né, desses caracteres sexuais secundários, né? Enfim, pelos axilares, barba, bigode, no tórax, no peito, principalmente nos homens, gente. Estou falando aqui em relação aos homens, né? Nas costas, ombros e membros. Ok? Então a puberdade masculina dura, assim, em média, de 3 a 4 anos, né? Como eu falei para você, o principal hormônio é a testosterona, que é o androgênio produzido pelos testículos nas células de Leydig. O primeiro sinal da puberdade é o aumento do testículo, gente. Primeiro aumenta o testículo para depois aumentar o pênis. Muitas vezes o adolescente ele acha estranho, né? Porque o pênis é pequeno e os testículos maiores, né? Depois que desenvolve o pênis. Então, primeiro, os testículos. Pubarca, como eu falei anteriormente, é o surgimento dos pelos pubianos. Então, como eu falei para vocês, só recapitulando, né? A puberdade masculina tem um aumento do pênis e o desenvolvimento da glândula, mas primeiro inicia com o aumento dos testículos, né? Início da produção do espermatozoide, primeira ejaculação, que é a poluição noturna, é quando o adolescente, por exemplo, acorda pela manhã e vê que sua cueca está suja, ou seja, ele ejaculou no decorrer da noite, certo? É chamado de poluição noturna. Aparecimento de pelos faciais e axilares, voz grave, que a laringe cresce, está desenvolvendo também, então consequentemente a voz vai ficar mais grave. Aumento da massa muscular, ombros fica mais largo, aumento do peso e estatura. Só uma revisão do que a gente abordou anteriormente, certo? Alguns distúrbios na puberdade. Por exemplo, puberdade normal, gente, o aumento do volume testicular, o aumento do diâmetro, certo? É igual ou superior a 3 centímetros. E pelos pubianos entre 9 e 14 anos, certo? Então, normal é o aumento em torno superior, igual ou superior a 3 centímetros, certo? E os pelos pubianos entre 9 e 14 anos. A puberdade precoce, presença de caracteres sexuais secundários já com menos de 9 anos, certo? Então, o menino começar a aparecer pelo no corpo, enfim, já de forma precoce antes de 9 anos. É chamado puberdade precoce, antes de 9 anos. Ok? Puberdade tardia, ausência de caracteres sexuais secundários acima de 14 anos. Então, o adolescente chega a 14 anos e não tem a presença de caracteres sexuais secundários, como por exemplo a voz mais grave, né? A presença, por exemplo, de pelos no rosto ou no peito, enfim, não tem um crescimento, né? Um estirão da adolescência que a gente fala. Então, nesse caso aí, tem que investigar, saber a causa. A influência hormonal, só recapitulando também, que como eu falei para vocês, o hormônio masculinizante é a testosterona, certo? Responsável pela produção de espermatozoide, aumento do impulso sexual, do crescimento do homem, né? Em massa muscular também, aumento da força física e da agressividade. Aqui mostra a diferença, né? Tem aí a evolução do G1 a G5, por exemplo, ó, G1, pré-pubérrimo, que é o infantil, a genitália, né? Aumento no G2, aumento de escroto e testículo, aumento do pênis, como eu falei para você, ausente ou pequeno, certo? Pele escrotal torna-se avermelhada e muda de textura. Então, como eu falei, aumenta primeiro o testículo, mas o pênis não aumenta. Depois que tem um aumento do pênis, ó, principalmente em comprimento, e continua o aumento de testículo e escroto. Na G4, aumento do diâmetro do pênis e há um desenvolvimento da glândula. Continua o aumento do testículo e escroto, cuja pele escurece. E o G5 é a genitália adulto em tamanho e forma. Então o G5 é quando já está na transição, né, para fase adulta, né? Enfim, é no final da puberdade, certo? Aos 14, 15 anos. Em relação aos pelos, né? Pré-puberty, que é infantil, a ausência de pelo. Depois, no P2, pelos longos, finos ou discretamente encaracolados na base do pênis.
Depois tem um pelos mais escuro, mais encaracolado, na região pubiana. No P4, pelo do tipo adulto, porém com distribuição menor que o adulto, não alcança a superfície interna das coxas. E o P5, pelo do tipo e quantidade igual do adulto, estendendo-se até a face interna das coxas. Vamos falar agora, gente, de ginecomastia, certo? Muitas vezes o adolescente ele estranha o aumento do seu peito, né, da sua mama, certo? Isso seria por conta de quê? Então, vamos entender, né? Primeiro, durante a puberdade masculina pode ainda ocorrer a ginecomastia, né? Que é um discreto desenvolvimento das glândulas mamárias, certo? Olha esse menino de 15 anos, ó. É um menino, gente. Sendo que ele aqui está com grau 3. Então aqui, aumento das mamas, como eu falei para vocês, ocorre entre 70%, né, dos meninos, ou seja, de 10, 7 tem o crescimento da mama. Pode aparecer só de um lado ou dos dois lados, ok? O período é entre 10 e 18 anos, o pico de incidência é aos 14 anos de idade, então 65% desses adolescentes tem aumento da mama aos 14 anos de idade. A ginecomastia tende a desaparecer no decorrer da puberdade, porém, se for muito volumoso ou gerar problemas psicológicos, deve ser avaliado por um médico. Sintomas: aumento do tamanho das glândulas, que pode trazer dor no local, certo? De pequena intensidade, ou uma dor, ou uma maior sensibilidade. Os meninos vão lembrar, quem passou, quem sentiu, né, o aumento da mama, que sentiu essa sensibilidade, né, fica um desconforto, uma dor, às vezes até a blusa quando encosta, a sensibilidade é tão grande que dói. É assim quando vai tomar banho, principalmente piscina, de açude, enfim, quando bate na água, tem uma sensibilidade que dói. Então essa sensibilidade também vai variar de menino para menino, certo? Quanto tempo pode durar? Geralmente de 4 meses a 2 anos, gente, com regresso espontâneo. As grandes, que é grau 3, tendem a durar mais tempo e muitas delas não regridem espontaneamente. Em alguns casos, poucos casos, a cirurgia pode ser indicada. Existe tratamento? Sim. A grande maioria dos adolescentes com ginecomastia necessita apenas de uma boa orientação. A não ser no grau 3, gente. Um grau 3, aí, enfim, muitas vezes mexe com o psicológico do adolescente, então tem que fazer cirurgia de redução, ok? Aqui, ó. Grau 1, tamanho inferior a 1 centímetro de diâmetro, geralmente pequenos nódulos que não ultrapassam a margem da auréola, certo? A auréola, aquela parte mais, que é a auréola, que é a auréolazinha, ok? A parte mais escura. Grau 2, de 1 a 4 centímetros de diâmetro, ultrapassam as bordas da auréola e causam sua elevação. Grau 3, acima de 5 centímetros de diâmetro, assemelha-se a uma mama feminina. Aí, nesses casos, né, se o adolescente se sentir-se incomodado, procurar um médico, ok? Para fazer a cirurgia e reduzir. Aspectos psicológicos, homem adolescente. É interessante que o homem ele fica meio confuso nesse período, né, da adolescência, porque ele sai da vida de criança, né, aquele corpo de criança, para de repente ter um corpo em processo de mudança, né, ele fica, se acha estranho. Há pouco tempo estava brincando de carrinho, agora já está, né, em outro estágio. Enfim, então ele perde a condição de criança, busca uma nova identidade, passa por um processo lento e doloroso de luto, um luto, porque pela perda do corpo de criança, certo? Sentem falta. E a relação com os pais da infância. Então, a questão do luto e aquela questão da relação com os pais, né? O pai, ele não, muitas vezes, não vai tratar o adolescente da mesma forma que tratar na infância, né? Enfim, né? E já começa a olhar o adolescente realmente já como um homem. Aspectos sociais. A mãe não, né? A mãe sempre acha a gente uma criança, né? A gente pode crescer, pode casar, mas sempre é o queridinho da mamãe.
enfim. Aspectos sociais. Um homem adolescente. Nesse contexto, gente, o homem ele procura se firmar na sociedade, né? Ele sabe que tem um papel fundamental na sociedade, né? Por isso ele fornece valores, regras, por isso que é importante a questão da moralidade dentro da família, dos princípios éticos, né? Que ele vai expor nesse período na sociedade. Até então, quando era criança, ele não precisava nem tanto se policiar, porque tudo a sociedade dizia, não, é criança, né? Releva, é criança. Mas agora não, agora ele é adolescente. Então ele tem que ter um cuidado, se policiar em relação às suas atitudes, né? Assim? E ele começa também a já projetar a sua vida, o que ele quer ser, enfim, né? Em que quer trabalhar. Então vamos para cá. Continuando, os principais problemas e agravos de saúde dos homens adolescentes. A questão do alcoolismo, né, o uso indevido de drogas, principalmente com a formação desses grupinhos e, e o que acontece? Os próprios membros do grupinho ficam ali oferecendo e se você não aceitar, eles acabam lhe excluindo, ou você não se sente, né, não se sente pertencente àquele grupo. Mas enfim, gente, a gente sabe que isso é a maior, como é que eu posso dizer? Maior imbecilidade, a palavra é essa. Né? A gente não pode ir na cabeça dos outros, principalmente relacionado a coisas ilícitas, né? Como por exemplo drogas, né? E álcool, certo? Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso, para não ser influenciado. Dificuldade de relacionamento, os pais e escola, né? Acontece muitas vezes, né? O período da rebeldia, enfim. Eu estou falando, gente, de alguns problemas, né? Não estou dizendo que isso acontece com todos, né? Mas pode acontecer com alguns adolescentes. Distúrbio de aprendizagem, né? Às vezes tem dislexia, não consegue se concentrar. Problemas psicológicos, né? Depressão. Tá bem comum, eu estava olhando alguns artigos, a quantidade de adolescentes com depressão, enfim. Né? Aí, tentativa de suicídio, né? Então a depressão muitas vezes leva a essa tentativa. Eu estava observando também a quantidade de adolescentes que já tentaram se suicidar, né? Fazendo mutilações, automutilação, enfim. Então é um público que a gente tem que ter um olhar diferenciado, né? Tem que saber lidar com esses adolescentes, certo? Enfim, continuando, né? Aí como eu falei para vocês, a questão da depressão, a ausência de valores morais, sociais e religiosos, por isso que é importante a presença da família na formação desse cidadão, né? Sempre orientando, né? Sempre aconselhando, enfim. A violência e a agressividade excessiva, a vulnerabilidade, às vezes famílias problemáticas, né? O filho, não vou dizer que é uma regra, mas pode vir a ser mais agressivo, enfim. E a questão da vulnerabilidade, né? Então, expostos, né, a diversas situações, por exemplo, a prostituição, a questão também das condições econômicas e sociais, né? Moram em situações, moram em locais bastante insalubres, né? Enfim. Certo, pessoal? Por hoje é só. Quero agradecer aí, né, a companhia de vocês e até a próxima, se Deus quiser, próxima semana. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu estou um pouquinho cansado hoje, porque o dia foi puxado, mas enfim, estou aqui firme e forte. Um abraço, que Deus abençoe vocês.